Reforço anunciado no Curitiba, o Remo próximo de fechar com Jesse Lingard, um grande reforço para a temporada. O Atlético Paranaense completamente focado na disputa do Brasileirão, pode ser 100% e líder do campeonato nessa semana. Vamos falar da preparação para o jogo contra o Corinthians. Crise sem tamanho no Vasco, Coutinho pedindo para sair, vai ou não vai? E o Fluminense segue em busca de um centroavante. O mercado da bola vai fechar, vamos ver as atualizações dessas notícias agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Meu irmão, o Coutinho do Neida pediu para se desligar do Vasco. Vamos falar sobre essa bomba que caiu aí em São Januário, o Vasco aí podendo perder o seu astro nessa temporada, o Remo mais próximo ainda de Jesse Lingard. Vamos falar sobre o que tá faltando para essa contratação realmente chegar no clube do Remo. O Felipe Jonathan anunciado no Curitiba, o Atlético Paranaense se preparando aí para a liderança do Campeonato Brasileiro, para possível liderança do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense ainda em busca de um centroavante nessa temporada. São os assuntos desse vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, estamos com quase 114 mil inscritos, sua inscrição é muito importante, deixa a curtida, deixa o hype também, pra gente colocar o torcedorismo de volta lá no topo, porque esse mês de fevereiro aí, a gente sabe que o futebol não tá muito em alta, né? Então, dá essa força. Vamos começar por Coutinho, pediu rescisão do Vasco da Gama, tá? Essa informação surgiu primeiro, né? No YouTube, né? Mas foi no canal Atenção Vascaínos, então foi o primeiro informação. Quem deu a primeira informação foi o canal Atenção Vascaínos e depois foi confirmado por diversos veículos de comunicação, inclusive pelo Globoesporte.com. Eu não tenho essa informação, mas eu confio na apuração do Globoesporte.com. O staff do Coutinho, né, comunicou a intenção à diretoria, ao presidente Pedrinho. O Pedrinho chegou a tentar dissuadir o Coutinho, ou seja, tentar evitar essa rescisão. O Coutinho ligou para o Fernando Diniz também. O Diniz também tentou negociar, falar, não, fica, cara, você é importante, tá de cabeça quente, mas não deu certo. O Coutinho, inclusive, chegou a citar a palavra irreversível, uma decisão que já está tomada na mente de Coutinho. O Coutinho no Vasco, né, a gente sabe que ele teve uma passagem abaixo da expectativa, né? A gente esperava que o Coutinho chegasse no Brasil e fosse deitar no futebol brasileiro. Ele não chegou nesse nível, mas também não foi uma passagem ruim. Bota ali uma passagem mediana do Coutinho pelo Vasco. Ele também chegou num time bastante ruim, né? Então ele em determinado momento teve ali que jogar com jogadores bem abaixo da inteligência dele e da técnica dele. Agora com o Fernando Diniz ele melhorou, subiu de produção, mas na reta final ele caiu um pouquinho de produção. Eu vi muita gente que, agora que o Vasco tá mal, o Coutinho tá pulando do barco. Não vou passar a mão em cabeça de Coutinho não, tá? Jogador mimado, que começou a ser vaiado pela torcida do Vasco, começou a ser criticado, já pediu pra sair. A menos que ele esteja com um problema muito grave mental, que aí realmente ele tá certo em pedir a rescisão, tá? Fora um problema mental sério, ou um problema familiar, ou de saúde, enfim, a gente precisa ouvir isso do Coutinho. Na minha opinião, ele tá errado em sair do Vasco. Mas pular o barco porque o barco tá afundando, isso não existe não. Porque o Coutinho já chegou no Vasco, o barco já tava afundando, gente. O barco do Vasco tá afundando desde 2000. O Coutinho já chegou num time ruim, já chegou num time afundando, e ele chegou lá pra tentar subir o barco do Vasco. O Vasco continua afundando nesse momento. Ele não tá largando. Parece que o Coutinho chegou no melhor time do Brasil, aí agora que o barco tá afundando, ele tá pulando fora. Não é assim não, tá? Ele deveria ter jogado mais, ele não deveria estar rescindindo dessa forma só porque foi vaiado, se esse é o motivo, mas pular do barco afundando não é verdade, porque ele já chegou com um bote salva-vidas no barco afundando para tentar salvar o barco e não conseguiu. Mas Coutinho deve em breve se desligar do Vasco, camisa 10 aí, saindo, e o Vasco ficando sem Verratti, sem Ryan, sem Coutinho, situação, e os três da Nike, tá? A Nike que acabou de fechar com o Vasco. Tá meio estranha a situação ali no Vasco, a crise tá grande, tá? Pulando agora pra Atlético. Comenta aqui embaixo o que você acha de Coutinho no Vasco, tá? Se você acha que atingiu sua expectativa ou não. Pulando pro Atlético Paranaense, cara, Atlético que vai jogar nessa quinta-feira o jogo atrasado da segunda rodada, e finalmente Atlético e Corinthians vão igualar o número de jogos do resto da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos ter a tabela inteira, todo mundo com 3 jogos, e o Atlético nesse momento é o único time do campeonato com 100% de aproveitamento. Se mantiver esse aproveitamento, ou seja, se vencer a terceira partida seguida no Brasileirão, o Atlético, após 650 dias longe da liderança do campeonato, pode assumir a ponta isolada da Série A. A tabela tá dessa forma aqui, ó. Palmeiras hoje é o líder, com São Paulo, Fluminense e Bahia, todos com 7 pontos formando o G4. O Atlético tá aqui no G5
Um empate mantém o Atlético ali com a pontuação dos líderes, tá? Então o Atlético empatando vai ter a pontuação dos líderes, mas vai ficar abaixo na tabela, dependendo do número de gols marcados, né? Ele pode passar Fluminense e Bahia, por exemplo, se empatar em 2-2. Ele passa Fluminense e Bahia. Se ele vencer o jogo, indiscutivelmente ele pula para a liderança, tá? Assume a ponta do campeonato. O único time seria, né, ainda o único time 100% com 3 jogos disputados. E o Atlético está se mobilizando para esse jogo muito importante às 19h30 na Arena da Baixada. Aqui no canal a gente vai fazer live de pré-jogo hoje à noite, né, nessa quarta-feira. E vai ter pós-jogo também. Depois do jogo entre Atlético e Corinthians, teremos live de pós-jogo também para a gente entender tudo o que está acontecendo. Mas o Atlético aí com essa possibilidade. Já o Corinthians, do lado do Corinthians... O Corinthians está aqui na 12ª posição, em caso de vitória, ele pula para a vaga do próprio Atlético Paranaense na 5ª colocação. Então o Corinthians vencendo, ele pula para o G5, o Atlético vencendo, ele pula para a liderança, sendo que o Atlético com um empate pode até chegar ali na 3ª colocação, dependendo do número de gols marcados nesse empate. Esse jogo aqui, ó, da 2ª rodada, na Arena da Baixada, Atlético e Corinthians. Cara, o Atlético é favorito nesse jogo, na minha opinião, mas a gente vai fazer um vídeo de pré-jogo para falar melhor sobre essa partida, vai sair cedinho aí nessa quinta-feira, então ativa o sininho para receber a notificação. Do lado do Coxa, cara, boa contratação, tá? Já estava encaminhada, já estava acertada, mas agora oficializada a contratação de Felipe Jonathan, cara, ainda jovem, lateral esquerdo, estava no Mirassol, teve uma lesão no Mirassol, jogou pouco. Ao longo da temporada dele, né, das temporadas dele no Fortaleza, ele foi bem no Santos também. Na temporada do ano passado era um atleta bastante requisitado no mercado. Ainda é um atleta jovem de 27 anos, tá voltando dessa lesão, né? Ano passado ele já estava nessa condição de volta de lesão e agora, né, ele assina esse contrato até o final do ano com o Curitiba. É uma aposta do Coxa em um atleta que tem boas chances de dar certo. O Coxa só não fez um contrato maior por conta desse histórico de lesões, tá? Mas o Felipe Jonathan, tecnicamente, fisicamente, taticamente, é um jogador muito inteligente, é um jogador que deve reforçar e deve, né, assumir a titularidade na ponta ali, na lateral esquerda do Curitiba, né? Então ele estava emprestado, né, pelo Fortaleza ao Mirassol, tá? Mas ele estava tentando se desvincular do próprio Fortaleza por conta de atrasos salariais, tá? Então ele conseguiu essa rescisão, assinou com o Curitiba e agora ele vai ser ali o novo reforço do Coxa, que ainda segue em busca nessa janela que fecha no dia 3 de março de um centroavante, mas está todo mundo em busca de um centroavante. E tá difícil de encontrar, né? Quando a gente pega aqui, ó, os números do Felipe Jonathan no SofaScore, ele já tá até aqui no SofaScore como jogador do Coxa, né? A gente vê aqui a temporada dele de 2025, tá? Temporada de 2025 pelo Mirassol, obviamente que ele é lateral esquerdo, então o mapa de calor vai aqui pela esquerda mesmo. É um atleta que bate escanteio dos dois lados. Mas olha só, ele jogou só 7 jogos pelo Mirassol, 4 deles como titular, sofreu com lesões, deu uma assistência nesses 7 jogos, tá? O Felipe Jonathan, então, vem de uma temporada com poucos minutos, né? Ele, no Brasileirão ele jogou 439 minutos apenas, não chegou a jogar o Paulistão pelo Mirassol. No Brasileiro 2024, ele fez pelo Fortaleza, fez 22 jogos, 17 deles como titular, é um atleta com pouca minutagem por partida, tá? E aí no Brasileirão do ano passado, do ano retrasado, né, já estamos aqui em 2024 pelo Fortaleza, ele não deu assistências e nem fez gol, tá? Mas ele tem ali, ele tinha quase uma assistência por jogo esperada. Essa estatística aqui é muito importante também. Isso aqui quer dizer que ele deixou os companheiros na cara do gol, mas os companheiros não fizeram os gols. Então, assistências esperadas. Era para ele ter uma assistência computada, mas não teve, então era quase uma assistência por jogo de média, né? Ele dava uma assistência esperada por jogo de média, quase isso. Mas os atletas do Fortaleza não aproveitaram na temporada de 2024. Quando a gente pula para 2023, ele fez pelo Santos um jogo apenas no Brasileirão, foi como titular. Então, no Brasileirão 2024 ele não teve ali muita sequência. Em 2022 ele já fez 26 jogos, era titular absoluto do Santos com 24 como titular. E deu 2 assistências nessa temporada. E você vê que as assistências esperadas eram quase 2, tá? 2, tá? Por partida na média dele. Então, o Felipe Jonathan é um cara que tem um bom cruzamento, é um cara que chega bem no ataque e é um bom marcador também. Eu acho que é uma boa aposta do Coxa. Vamos ver se ele vai conseguir
ter mais minutagem, né? Você vê aqui, ó, foi caindo a média de minutagem dele ao longo da temporada, né? Fez 80 minutos em 2022, aí em 2023 ele subiu para 90 minutos por jogo, né? Obviamente ele fez um jogo só e ele fez 90 minutos, então a gente pula esse aqui. 2024 ele caiu para 69 minutos por jogo e na temporada do ano passado ele fez 63 minutos por jogo. Então é um cara que precisa... É jovem, mas o físico dele não tá tão perfeito, tá? Outro assunto importante aqui, houve mudança no horário e na data de Curitiba e São Paulo, tá? A CBF mudou isso. Agora, né, vai ser na quarta-feira, dia 25, esse jogo vai ser 7h30 na quarta-feira. E, na verdade, anteriormente, esse jogo estava marcado para quinta-feira, dia 26, às 8 da noite. Então, atenção aí, porque a CBF antecipou esse jogo do Curitiba contra o São Paulo. Essa movimentação na tabela não é por acaso e reflete preocupação com o equilíbrio físico dos atletas e o cumprimento das normas desportivas. O principal motivo para essa alteração está na fase decisiva do Campeonato Paranaense. O Coxa joga o jogo de ida da final no sábado, dia 28. E o Coxa pediu essa alteração aí, porque já que ele jogaria no sábado, para jogar contra o São Paulo na quinta, seria muito pouco tempo de descanso, né? Então antecipou para quarta-feira e o São Paulo ficou de boa com essa mudança. No Remo, o assunto é Jesse Lingard, né? Jesse Lingard, ex-Manchester United, fiz um vídeo só sobre Jesse Lingard. Essa matéria aqui foi a matéria que saiu do Globoesporte.com. Muita gente falando, isso é especulação. Não é, isso aqui tá confirmado, tá? O Remo realmente está muito próximo do Jesse Lingard, jogador de 33 anos, ex-Manchester United, ex-seleção da Inglaterra, estava jogando na Coreia do Sul. Não tenho exatamente as informações, não consegui confirmar as informações do qual é o entrave. Então aqui é uma opinião minha, tá? Do que pode estar travando a negociação de Lingard. Valores, tá? Valores, tempo de contrato. O Remo tem intenção de um tempo de contrato até o fim da temporada. Talvez o staff do Jesse Lingard queira um tempo de contrato maior do que apenas uma temporada. Valores de luvas, né? A gente sabe que empresários recebem dinheiro nessas transações. Valores de luvas para o próprio jogador, né? Bônus pela assinatura do contrato, valor de salário. Tudo isso está interferindo, deve estar interferindo aí na contratação, mas a intenção do Jesse Lingard é vir para o Remo, a intenção do Remo é contratar o Jesse Lingard. Se essas pontas soltas forem resolvidas, ele será um reforço absurdo para o clube do Remo nessa temporada. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, ó. Fiz um vídeo sobre os números dele ontem, né? Eu fiz mostrando toda a carreira do Jesse Lingard. Então, se você quiser dar uma olhada melhor sobre o jogador, vá nesse vídeo, porque tá tudo explicado por lá. Mas, cara, continuo achando que é uma contratação sensacional. Além de ser uma contratação midiática, né? Que vai abalar o mercado nacional, é uma contratação que vai ter retorno técnico e retorno esportivo. Jesse Lingard é um cara que ainda tem lenha pra queimar aí, tá? Dá pra gente classificar ele ali, cara. Lembra do Bolaci, quando ele fechou com o Criciúma? Tá? Só que ele é um nível acima do Bolaci, tá? Mas é mais ou menos isso aí que o Remo está contratando. E do lado do Fluminense, cara, torcida do Fluminense, eu torço pro Fluminense. Se você é torcedor do Fluminense, comenta aqui embaixo também. A gente tá agoniado pela busca por um centroavante, né? A gente sabe que o Fluminense tentou o Hulk lá no início, não? Isso aqui viralizou, muita gente está sabendo dessa possibilidade. Então a diretoria do Fluminense tentou a contratação de Hulk por mais de um mês e no fim das contas o Atlético Mineiro não quis liberá-lo, tá? Então aí o Fluminense foi pro plano B, tá? Bouanga, tá? Denis Bouanga, atleta gabonês, né? Que joga lá nos Estados Unidos, no Los Angeles, o cara que tem números excepcionais, quase uma participação por gol em partida. Inclusive ele jogou ontem a estreia na temporada e meteu 3 gols, fez um hat-trick pelo Los Angeles. Um cara espetacular, uma contratação que ninguém conhece, mas um jogador que tem um retorno esportivo absurdo. O Fluminense tentou a contratação, chegou a encaminhar a contratação do Bouanga por 15 milhões de dólares, mas aí veio a história de John Arias e a diretoria do Fluminense travou a negociação com o Bouanga para tentar focar em John Arias por 3 dias. O que aconteceu? Não ficou nem com John Arias, nem com Bouanga. As duas negociações melaram. A diretoria do Fluminense está perdidaça. Depois de falar que o Fluminense não ia contratar nenhum centroavante só por contratar, que só contrataria se achasse aquele cara bonzão, o Fluminense tentou ainda Alex Coelho, jogador do San Lorenzo, que tem ali 20 gols na carreira, 27 gols na carreira, em 26 anos de vida. O Fluminense tentou a contratação do Coelho, ofereceu 4 milhões de dólares, recebeu uma recusa. Ofereceu 5 milhões de dólares e o San Lorenzo falou que não venderia por menos de 6 milhões de dólares. Então o Fluminense tá tomando um baile, tá? Nessa janela aí
todos os clubes do mundo, né, que o Fluminense está tentando negociar, Atlético Mineiro, Los Angeles FC e agora o São Lourenço da Argentina, estão todos mostrando como se faz numa negociação. Que o Fluminense libera fácil, né? O Fluminense libera tranquilo alguns de seus jogadores, tá? Faço a ressalva de que, por exemplo, com o Martinelli, o Fluminense está fazendo jogo duro, tá? Com o André fez jogo duro, mas o Fluminense está tomando uma aula de como se negociar no mercado, mas segue em busca de um centroavante. Então aí temos mais 2 semanas de janela aberta, o Fluminense segue em busca de um novo centroavante que vista a camisa 9 seja um cara de peso chegar para ser titular, tá? Mas nenhuma informação vazou ainda, tá tudo muito fechadinho lá na diretoria do Fluminense, estão trabalhando em silêncio. Vamos ver, devemos ter atualizações aí nos próximos dias, tá? Então se inscreve no canal para participar das lives, deixa a curtida no vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!